Bem, eu estava pensando nos textos, na série sobre o miticismo, estava na dúvida se era o vídeo sétimo ou sexto, mas eu fui ver até agora são 3 vídeos, né? Tem que dar uma acelerada nisso aí. Bem, nos vídeos anteriores, eu mostrei a fase de quando começa o miticismo na Renascença, influenciado por textos antigos e pela sabedoria antiga que não existia, mas eles pensavam que existia. Depois, com o surgimento da ciência, com a decepção desse período da Renascença, e a decepção vem pela descoberta que os textos dos grandes sábios da Atlântida, do Egito Antigo, os grandes sábios que receberam a revelação do Deus puro, aqueles textos escritos 1000, 2000, 5000 anos antes de Cristo, através das pesquisas ficaram sabendo que os textos foram escritos nos primeiros séculos do cristianismo. Então a sabedoria não era tão antiga assim. E aí pegou mal, com o surgimento do... Nesse período já existia pelo menos 3 livros miticistas. Com o surgimento do método científico, essa estrutura de acreditar que todas as religiões e todos os mitos tiveram apenas uma origem, isso continua existindo. Só que já não acreditavam que foi um Deus puro que revelou, mas deveria ter uma causa material. E só ressaltando aqui que esses símbolos, essa fase do Renascimento, ela é marcante até os dias atuais, não só dentro do miticismo, dentro da nossa cultura. Foi ela que alimentou o período da Nova Era. Foi ela que alimentou as ideias miticistas, inclusive algumas ideias errôneas que alguns estudiosos ainda cometem, porque às vezes não é da área dele, então, sem querer, ele comete uma ideia errônea. Um inscrito do canal pediu que eu fizesse dasse o meu parecer sobre um vídeo na internet da tenda do necromante, e ele comete um equívoco, mas é um equívoco que vem desse período do Renascimento e que já foi derrubado há muito tempo, mas não é a área dele. Então é um pequeno equívoco. Mas eu vou fazer esse vídeo com mais calma, porque a Tenda do Necromante é um canal bem bacana, e eu gosto dele, e também é um erro pequenininho. Mas é bom lembrar desse dado importante, né? O simbolismo, a Renascença ainda tem suas influências muito fortes na nossa cultura. E aí, com o surgimento do método científico, começa a busca pela causa material que deu origem a todas as religiões e todos os mitos. Isso ainda era um pensamento do Renascimento que ainda estava marcando o início das pesquisas científicas. Ou seja, tudo aquilo ali começou no mesmo lugar. Existe uma causa que deu origem a todos os mitos, a todas as religiões. O que hoje, bem, é estudado, mas se enfatiza mais a diversidade nos dias atuais. E da forma como isso foi colocado pela ciência nos seus primórdios, se demonstrou não ser muito correta. Então, Jacques Depuy coloca a primeira causa material do surgimento de todos os mitos, de todas as religiões e de todas as práticas religiosas na observação dos astros. Ficou conhecido como astroteologia. É bom lembrar que ele era astrólogo, né? E no começo a ciência estava misturada com astrologia, cartas do tarô, alquimia. Tem pessoas que
veem a ciência, principalmente alguns ateus, têm uma visão idealizada da ciência, como a ciência fosse um conhecimento puro. Bem, hoje, como a ciência é hoje, nós podemos discutir depois, mas nos seus primórdios ela está cheia dessas ideias de poder curativo das pirâmides e coisas do gênero. Mas tudo bem, era o surgimento de um novo método, de uma nova forma de fazer pesquisa, né? Então, Jacques de Puy colocou essa hipótese, a observação dos astros que deram origem a todos os mitos e a todos os cultos. Não está de todo errado. Civilizações muito antigas, elas têm essa base na observação dos astros. Por exemplo, você pega pirâmide, tem pirâmide com 365 degraus, que são os dias do ano do calendário solar. Tem pirâmides com 248 degraus, que, se não me engano, é o número de dias do ano do calendário lunar. O outro é o calendário solar, esse é o calendário lunar. Existem construções em que no solstício do inverno tem um buraco na parede, no solstício do inverno o sol aparece exatamente naquele buraco, né, para iluminar uma imagem específica. Então teve influência, a observação dos astros teve uma influência, mas não é a origem. Influência é uma coisa, né? A origem é outra. No século XIX, nós tivemos um grande estudioso das religiões comparadas, que foi o pai, aliás, da ciência das religiões. É um sujeito importante, Max Miller, pai da ciência das religiões. Esse sujeito, quem interessa por ciência das religiões, tem que dar uma conferida no trabalho dele. Há livros dele em português. E ele fez uma obra monumental que ele traduziu todos os livros da religiosidade do Oriente. Ele montou uma equipe e traduziu todos os livros budistas, todos os livros hindus, os livros da Pérsia, os livros da China, os livros da religião jainista, e montou acho que 50, 60 volumes, creio que todos em edição bilíngue. Ele traduziu, por exemplo, sânscrito alemão, chinês alemão, Pali alemão, mas depois foi traduzido para o inglês. E essa obra, para quem lê alemão ou inglês, ela tem na internet, ela toda está na internet, por imagens. Eu nunca vi arquivo PDF, mas as fotos estão todas na internet. É fotocopiado, você pode consultar a fonte original e a tradução, em inglês ou em alemão. Aí escolhe qual edição que você quer consultar. Então, Max Miller era um estudioso seríssimo. E ele propõe uma nova teoria de origem das religiões e dos mitos, que leva não apenas à observação do céu como tendo sido a influência de todos os mitos, mas também a observação da natureza e também fenômenos psicológicos. Ele coloca, a princípio, esses três fenômenos como dando origem aos mitos, ou pelo menos dando origem, mas depois vai ver que não dá origem, é uma influência forte, mas não dá origem. Por exemplo, na observação do céu, a ideia de o sol nasce, o sol se põe e depois ele nasce de novo, pode dar a ideia de um Deus que nasce, que morre e que depois ressuscita. Pode dar essa ideia, a observação dos astros. E Osíris, no Egito, é um deus que ele nasce, ele não morre porque é Deus, né? Mas ele é picotado em vários pedaços pelos seus inimigos, as partes dele são espalhadas pelo mundo,
e a esposa dele, é Ísis, se não me engano, a esposa dele vai atrás das partes do marido, né, e costura essas partes para ele voltar a viver. Não exatamente ressuscitar, né, ele estava vivo, mas cheio de pedaços, né? Só que ela não achou o pênis dele, né? Aí ela ficou muito decepcionada como esposa, ela queria lá um pênis, e ela era irmã do Osíris. Na época era comum os faraós casarem-se com as irmãs dos nobres, né? Então Osíris casou com Ísis, que era sua irmã, depois picotaram ele em vários pedaços, jogaram espalhado pelo mundo. A Ísis foi lá, sentindo muita falta dele, costurou, mas aí estava faltando o pênis do marido. Ela ficou decepcionada, parece que o pênis caiu no rio e um peixe engoliu o pênis dele. Ela pulou atrás da água, não sei se ela achou o pênis dele, não. Nem talvez tenha achado, né? Mas aí você vê a ideia de um Deus que nasce, né, Osíris associado ao Sol, Osíris ou Horus. Não, bem, deixa os nomes técnicos para lá. O livro de mitologia grega não está aqui, mas tem essa mitologia, é só procurar. Então, é baseado na observação dos astros. O Sol nasce, ou seja, o Deus nasce, fica no topo da sua confiança quando chega meio-dia, depois começa a ser perseguido, morre, e depois renasce. E na observação do mundo também, né? Joga o pênis na água, o peixe come. Outro exemplo que vem da observação da natureza aparece na tenda do necromante. De onde veio essa ideia de que Deus mandou a água se unir em determinados terrenos e ficar o terreno seco? É só observar os rios. Os rios naquela região, eles no período da cheia, eles aumentavam o fluxo de água, inundava a região. Depois o rio, as águas baixavam de novo e o elemento seco reaparecia. Então vem a ideia, Deus, não, quando foi fazer o mundo só tinha água, mas ele mandou a água ficar junta num canto e aí aparece o elemento seco, observação da natureza. Mas é insuficiente para explicar a origem do mito. Isso influencia, mas não determina. A outra ideia do Max Miller é os processos psicológicos. Por exemplo, o sujeito dorme, sonha com alguém que já morreu e, quando acorda, acha que viu o espírito do sujeito que já morreu. Ou então, como o ser humano tem uma tendência a conversar e a personalizar objetos, até hoje tem gente que conversa com animal de estimação, criança conversa com boneca. Então o sujeito conversa lá com a árvore, com os espíritos da natureza. Então isso é influência do mecanismo psicológico. Então as mitologias não nascem apenas da observação do céu, mas também da observação da natureza e da observação psicológica, dos elementos psicológicos do ser humano. Isso no século XIX, que o Max Miller está fundando a ciência das religiões. Mas ele percebe que isso não é suficiente para explicar a origem dos mitos e a origem das religiões. Está faltando algum elemento. Ele coloca como elemento faltante uma patologia da linguagem. Então, os homens do passado, eles conversavam em metáforas. E em um determinado momento eles esqueciam que aquilo era uma metáfora, ou a metáfora era cristalizada
e depois era tomada erroneamente como sendo uma história literal. E aí virava religião. Então, um sujeito ia falar de algum aspecto da vida humana e falava algo do tipo, né? Eu fiquei entristecido quando determinada coisa aconteceu. Entristecido é assim, é como se o sol tivesse se posto e a lua surgido, e aí fica um tempo mais escuro, a gente fica mais para baixo. Isso é mais ou menos isso aí que é entristecido. E, mas isso é metáfora. Falar que é parecido com o sol que nasce, ou com o sol que se põe, ou com a lua que aparece, relacionando isso ao estado de humor da pessoa, é metáfora. Aí passa um certo período de tempo, a pessoa esquece que é uma metáfora e começa a achar que aquilo lá é literal. E começa a achar o sol nos deixa alegre, a lua nos deixa triste. Começa então a surgir a astrologia. E a astrologia existia em várias culturas do passado. Então ele vem com essa tese de que a religião surge com erros da linguagem. Ela cria metáforas e, interpretando de forma literal as metáforas, aí a religião fica estragada, fica literal, no lugar de ter que ficar apenas metafórica. Mas isso não se sustentou. O que se percebe é que todas as religiões antigas estão elas são metafóricas mesmo. Não seria a palavra exata, não, mas elas são poéticas, são figuradas, são metafóricas. Essa ideia de literalidade vai aparecer no século XIX, exatamente, século XVIII e XIX, exatamente o século em que estava vivendo o Max Miller. E nós podemos ver isso hoje na internet brasileira, em sites de ateísmo, de alguns sites ateístas, que chamam cristãos para dialogar entre aspas, mas é um diálogo, né? Tem um certo respeito ali, na maioria dos casos, mas o ateu quer mostrar para o cristão que ele está enganado por. E como que ele quer mostrar isso? Interpretando a Bíblia de forma literal. Mas a Bíblia nunca foi interpretada de forma literal, apenas por algumas correntes evangélicas que surgem no final do século XIX e começo do século XX. E algumas um pouco anteriores, mas número muito reduzido. A Bíblia sempre foi vista de uma outra forma, interpretada de uma outra forma. Então, esse apego à linguagem literal não é típica de religiosos, não, é típica de ateus do século XXI, de neo-ateus, né? Outras correntes de ateísmo nem se preocupam com isso. Então, mesmo o Max Miller, com todo o trabalho importante dele, ele ainda não conseguiu desvendar como que surgem todas as religiões, como que surgem todos os mitos. Mas aí se inaugura uma nova fase que estaria mais presa ao começo da investigação científica e não mais à simbologia dispersa. Não é bem dispersa. A simbologia que é em grande parte fruto do neopitagorismo e do neoplatonismo que surgiu na Renascença. Acho que seria interessante fazer um vídeo sobre o pitagorismo e um vídeo sobre o neopitagorismo e um vídeo sobre o neoplatonismo para entender melhor
A função desses, que símbolos que são esses, que tipo de pensamento que é esse, como que isso influenciou o espiritismo, a maçonaria, a teosofia, a nova era, o tarô, a magia, e está influenciando até hoje miticistas. E é engraçado que os miticistas se colocam como céticos e vai trabalhar exatamente com ideias que estão ali presentes em pessoas que acreditam em tarô, em cura dos cristais. Mas daí, nesse segundo momento em que a pesquisa sai da Renascença e começa a entrar no campo científico, aparecem alguns autores que levam a sério a possibilidade de Jesus não ter existido como um personagem histórico. Na Alemanha aparecem autores sérios. Eu coloquei o nome de um deles aqui, Bauer, mas tem um outro autor que também é sério, que eu esqueci o nome dele, Anthony Drill, acho que é isso mesmo. Eles têm uma maior seriedade. O Bauer acredita que Jesus surgiu, não foi dessa história de mitologia, não, mas uma mistura da filosofia estoica com elementos do Antigo Testamento. E essa história de que a vida de Jesus é baseada em elementos do Antigo Testamento, ela vai ser trabalhada no século XIX. Depois vai ser derrubada, mas ela tem um certo grau de relevância. Então aparece autores importantes na Alemanha. E é interessante saber por que esses autores aparecem na Alemanha. É na Alemanha que começa também a pesquisa do Jesus histórico. Então, no período iluminista, no período racionalista, quando a ciência está começando a existir, começa então a investigação científica da vida de Jesus. Começa a leitura da Bíblia, dos textos da Bíblia, usando a ciência. E com isso, vários autores vão tentar. Como era um período racionalista, essa questão de milagres é considerado superstição, então corta, joga isso aí tudo fora. Aí o que sobra do evangelho? Sobra uma pessoa ensinando muita coisa, e que não ressuscitou nem nasceu de uma virgem. E como que ele fez tudo aquilo ali? Aí tem que explicar como que o cristianismo fez sucesso. E aí cada um desses pesquisadores, esse período é chamado a primeira investigação acerca do Jesus histórico, ou a primeira busca do Jesus histórico, ou a primeira questão a respeito do Jesus histórico. A primeira fase da pesquisa do Jesus histórico. Mas acontece que cada pesquisador, na hora de tentar explicar como que esse Jesus histórico fez sucesso, como que os ensinamentos dele foram para frente, como que os discípulos imaginaram aqueles milagres, como que aquilo se tornou o cristianismo. Cada um inventou um Jesus histórico diferente durante todo o século XIX. Chegou no começo do século XX, um grande estudioso chamado Albert Schweitzer leu vários livros desse tipo e ele falou assim, não tem jeito, gente. Cada um está falando de um Jesus diferente, tem aqui uns 50 Jesus diferentes. Qual que é o verdadeiro? Se um é verdadeiro, o resto é falso. Hoje esses livros são desconsiderados pela ciência. Alguns são de leituras agradáveis, outros são um pouco chatos de ler, mas eu comentei isso na playlist do Jesus Histórico. Eu parei um pouco de comentar porque eu até falei, o Chivitarese estava fazendo vários vídeos desse tipo.
Então deixa ele fazendo os vídeos dessa parte, mas eu vou voltar a fazer alguns vídeos sobre esse assunto. Eu resolvi focar mais no miticismo. Então, essa primeira fase do Jesus histórico foi um fiasco por causa disso, né? Cada autor imaginou um Jesus diferente. Bem, e entre cada um imaginar um Jesus diferente e um sujeito chegar e explicar tudo aquilo sem um Jesus, é, como tendo sido um engano ou algo do gênero, não tem muita, não tem muita distância, né? Tem livros, por exemplo, o livro do Bauer, que ele diz que Jesus não existiu, ele é até muito mais comedido, até muito menos fantasioso que livros que falam que Jesus existiu, ali no século XIX, né? Então ali ainda fazia algum sentido, na Alemanha, ainda fazia algum sentido duvidar da existência de Jesus. Mas mesmo assim, no começo do século XX, já essa ideia cética era chamada escola cética. Essa escola tinha perdido a credibilidade acadêmica no começo do século XX, mas não porque seus autores eram desonestos ou eram despreparados, mas por causa do próprio conhecimento do século XIX. Eles já tinham superado aquela fase influenciada pelo Renascimento, superado, sim, superado em vários pontos. Uma outra coisa se mantinha, isso os estudiosos alemães. Eu vou depois colocar o nome dos dois principais estudiosos desse período. E isso foi na Alemanha. Agora, na Inglaterra, teve também uma cultura do Jesus mítico, que foi levada para lá por um egiptólogo francês, que não era egiptólogo coisíssima nenhuma, que influenciou um egiptólogo inglês, que também não era egiptólogo coisíssima nenhuma, que estava cheio das ideias desse período do Renascimento e fizeram um trabalho todo avacalhado. O miticismo na Inglaterra começou muito mal, começou como fruto de equívocos, os mesmos equívocos que surgiram na França. Equívocos que surgiram a partir de uma visão de mundo equivocada que surgiu com o Renascimento. É uma visão de mundo equivocada, mas é compreensível. Né? Para a época é compreensível. Jacques Depuy, como eu disse, era uma pessoa muito séria, mas aproveitou e se juntou com o anticlericalismo e virou uma disputa política também, né? É uma questão de honra mostrar que Jesus não tinha existido. Até hoje, muitos miticistas parecem que possuem uma questão de honra mostrar que Jesus não existiu. Mas isso é uma questão de pesquisa, gente, não é uma questão de honra, não é uma questão política. Se Jesus existiu, o sujeito pode continuar sendo ateu sem o menor problema, né? Não tem problema nenhum. E nos Estados Unidos, quem levou essas ideias para os Estados Unidos foi o Thomas Jefferson, que chegou a ser presidente dos Estados Unidos, e o Thomas Paine, que é um dos pais fundadores dos Estados Unidos. Mas eles acreditavam em Jesus, mas o Thomas Jefferson acreditava em Jesus e acreditava que as igrejas corromperam por completo o ensinamento de Jesus. Isso aí mostra ainda uma certa influência dos pensamentos do Renascimento. Já o Thomas Paine, ele acreditava que tinha ali um Jesus histórico que a gente não tem muito acesso, mas que o cristianismo deturpou a verdadeira sabedoria,
que vinha dos antigos egípcios, vinha do simbolismo maçônico, vinha principalmente dos druidas. Ele comprou essa ideia de que a religião verdadeira ainda mantinha seus elementos na religião dos druidas. Bem, druidas é um povo que vivia na Inglaterra, né? Que tinha uma religião própria e que a pesquisa sobre o assunto é uma religião respeitável, muito antiga, mas acreditar que eles tinham a sabedoria universal é algo um pouco estranho. Então, também nos Estados Unidos, o miticismo começou com o pé esquerdo. Começou com o pé esquerdo na França, começou com o pé esquerdo na Inglaterra, começou com o pé esquerdo nos Estados Unidos e foi com o pé direito para a Alemanha. Na Alemanha teve gente séria estudando esse assunto. E agora, nos Estados Unidos, um livro que fez sucesso quando foi lançado nos Estados Unidos se chama Os 16 Messias da Humanidade, os 16 Messias crucificados da humanidade. Esse livro é um conjunto de não só de erros na pesquisa metodológica, mas tem ali muita invenção do autor. Não sei se o autor inventou de forma proposital para tentar vender o livro e ganhar dinheiro, pode ser, ou se ele teve um delírio, um transtorno mental, e com aquele delírio ele escreveu o livro, também pode ser, ou então ele não sabia pesquisar, pesquisou tudo errado e escreveu aquele livro, também pode ser, mas é muito difícil, porque a quantidade de dado errado que tem naquele livro é muito grande, é gigantesca. E esse livro teve uma certa importância, sumiu e reapareceu, creio que no século XX. 21, quer dizer, creio que no século XXI ou na década de 90, por causa de uma ativista ateia norte-americana. Eu não me lembro o nome dela, mas tinha, não sei se ainda tem na Netflix, um documentário chamado A Mulher Mais Odiada dos Estados Unidos, ou A Mulher Mais Odiada do Mundo, um desses dois títulos, que mostra a vida dessa senhora que lutou, ela ateia, e lutou a vida toda para retirar a obrigatoriedade do ensino religioso no estado dela. E ela acreditava que Jesus nunca tinha existido e citava como fonte esse livro do... Esqueci o nome do autor, mas o nome do livro é Os 16 Messias Crucificados da Humanidade. Então, esse livro teve uma pequena importância no começo do século XX nos Estados Unidos e uma grande importância no final do século XX nos Estados Unidos. Mas mais do que isso, uma pessoa que leu esse livro, que gostou muito, foi o Lenin. O Lenin leu esse livro e resolveu colocar na Rússia como sendo política de Estado esse tipo de pesquisa. E depois o Stalin levou adiante. Então, tem vários teóricos russos que tinham como obrigação escrever que Jesus nunca tinha existido e usar todos os argumentos possíveis para provar que Jesus nunca tinha existido. E muitos miticistas do Ocidente, da Europa, receberam dinheiro da União Soviética para escrever livros para provar que Jesus nunca existiu. Agora, por que a União Soviética fez isso? Era uma política de Estado e era uma propaganda anticristã. É bom lembrar que a União Soviética, o comunismo em geral, matou cerca de 30 milhões de cristãos no século XX.
A União Soviética, naquele período ali, nos 50 primeiros anos, matou milhões de cristãos. Eles eram uma política ateia de Estado, e negar a existência de Jesus era a posição oficial. E, e como estava numa guerra fria, entrou numa guerra fria com os Estados Unidos. E as duas potências tinham arma atômica. Então era um período muito tenso. E os Estados Unidos faziam propaganda da sua forma de vida através do cinema, da música, do rock. E a União Soviética fazia também a propaganda da sua forma de vida através de livros. Livros lançados por soviéticos, que eram rejeitados no Ocidente como sendo propaganda, mas livros também lançados por pesquisadores ocidentais que recebiam dinheiro da União Soviética para escrever aqueles livros. Então, tem muito livro miticista que é propaganda da União Soviética, com o objetivo de desacreditar a existência de Jesus para desacreditar o cristianismo. Isso aconteceu até mais ou menos a década de 50. Mas começaram a desconfiar desse financiamento soviético, alguns estudiosos. Os argumentos soviéticos não eram muito convincentes e acabou que não teve muito efeito. Teve efeito assim de propagar essas ideias por 50 anos, pelo menos, porque do ponto de vista da ciência elas já estavam derrubadas na Europa. A França depois se corrigiu, tendo em vista os pesquisadores alemães. A seriedade dos pesquisadores alemães contagiou os pesquisadores da Itália, da França, da Espanha. Então começaram a fazer pesquisas sérias na mesma seriedade que os alemães. E os miticistas apareciam e ninguém botava muita fé neles, não. Mas depois era traduzido para a Inglaterra, para os Estados Unidos, o pessoal fazia uma festa com aquilo ali. Achava bonito, interessante, mas é tudo errado. Mas teve historiadores russos muito sérios que tentavam fazer uma pesquisa séria, mesmo com a marcação cerrada do Estado, né? Então, eles interpretavam o cristianismo como sendo um movimento de massas, onde os oprimidos, no caso, criados, servos e mulheres, os oprimidos, eles estavam tentando uma luta entre oprimidos e opressores, como o marxismo tradicional. E tem um autor interessantíssimo que ele mistura com Nietzsche, marxismo com Nietzsche. Interessantíssimo, ele mostra o surgimento do cristianismo como é uma religião de ressentidos, religião de escravos e de mulheres que, por ser maltratados, eles eram ressentidos, e de uma forma que eu não me lembro como, eles conseguem criar uma ideologia que os opressores abraçam e que acaba prejudicando os opressores. Por exemplo, você é dono de escravo, e aí entra para uma religião em que tem que tratar o escravo como seu irmão, isso beneficia o escravo, beneficia o senhor de escravos, né? Então, você é mulher, você é um homem, você tem lá uma harém, mas você entra para uma religião que você só pode ter uma esposa, que tem que tratar as mulheres como suas iguais, beneficia as mulheres, não beneficia o dono do harém. Então é interessante essa tese dele, mas creio que acho que não sei se ela tem algum valor ainda hoje, mas eu lembro de ter lido e até achar bem interessante. Então tinha pesquisadores sérios, mas tinha toda uma propaganda soviética anticristã, dentro da Guerra Fria. É compreensível, né? Também os Estados Unidos também tinha toda uma
política de propaganda do seu modo de vida. Mas parece que a União Soviética, a KGB, era muito mais esperta do que o Serviço de Inteligência norte-americano, e a propaganda soviética foi muito mais bem feita, e com isso o modo de pensar marxista, né, se espalhou muito mais do que o estilo de vida norte-americano, né? Então nós temos esses miticistas também que vieram da União Soviética. Mas esses também caíram por terra por outros motivos, né? Mas do ponto de vista da ciência, depois eu vou falar mais desse livro dos crucificados, dos 16 crucificados. Ninguém ali morreu crucificado, ninguém. Nem salvaram ninguém também, né? Mas é um livro interessante. Atualmente, até os miticistas têm pavor desse livro, porque é um livro tão mal fundamentado que quem é miticista tem vergonha de citar esse livro. E aí nós chegamos nesse começo do século XX. Pesquisas muito bem feitas na Alemanha, mas que já estão superadas. Pesquisas mal feitas na França, mas que também já estão superadas e vão começar a copiar os alemães, assim como os italianos também copiam os alemães, a seriedade da pesquisa alemã. Essa seriedade não aparece nos Estados Unidos e na Inglaterra ainda por algum tempo, e no século XX o miticismo vai cair em descrédito durante quase todo o século XX. Quase todo o século XX. A não ser esse miticismo que vem da União Soviética, mas que nunca foi assim, um grande sucesso de audiência e que cai totalmente em 1950, mais ou menos. Mas vai voltar no século XXI com o neoateísmo, principalmente com dois grandes sucessos lançados em 1999. Então agora é importante falar desses primeiros livros miticistas do final do século XX, do começo do século XXI, e montar um esquema mostrando os principais livros miticistas do século XVIII, XIX, começo do século XXI, e como eles vão influenciar os miticistas atuais, que reaparecem no neoateísmo. Então, o próximo vídeo provavelmente esse, falando um pouco desse miticismo inicial norte-americano, para comentar esse livro. Tem dois livros que têm que ser comentados, escritos nos Estados Unidos. Duas preciosidades, cheias de erros, mas que ainda são influência para os miticistas atuais. Então temos ainda que comentar um pouco esse miticismo norte-americano, fazer um quadro dos miticistas e dos seus erros e quem influenciou quem no século XXI, e quais são os erros que são repetidos no século XXI, para aí fazer a análise do miticismo do século XXI propriamente dito, com o neoateísmo. Então, por enquanto é isso. Acabamos o vídeo número 4 e vamos ao vídeo número 5, né, o mais rápido possível.